25ª rodada do Brasileirão e vem comigo para saber os resultados. Mas antes, já tá ligado, né? Segue a gente e curte nosso conteúdo. E vamos começar com o Imortal. O Grêmio venceu o Vitória por 3-1 lá na Arena do Grêmio. E apesar do jogo ser às 11 horas da manhã, a torcida do Grêmio se fez presente na arena. No finalzinho do primeiro tempo, André Henrique abriu o placar para o Grêmio. O Vitória chegou ao empate no comecinho do primeiro tempo com o espanhol Ayrton. Aí com um lindo gol, Amuso, o belga, virou para o Grêmio. E com mais uma jogadaça do belga, Aravena aproveitou a assistência e fez o terceiro do Grêmio. O final foi esse em Porto Alegre, Grêmio 3, Vitória 1. E às 16 horas, nesse horrível gramado da Arena Fonte Nova, o Bahia de Rogério Ceni venceu o Palmeiras por 1-0. E a bruxa estava solta. O Verdão perdeu 2 dos seus titulares ainda no primeiro tempo por lesão. E quem fez o gol do tricolor de aço foi Ademir, depois de um mês fora dos gramados. E com esse resultado, o Verdão perdeu uma invencibilidade de 10 jogos. O resultado foi esse, Bahia 1, Palmeiras 0. Também às 16 horas, o Flusão enfrentou o Botafogo no clássico Vovô. E esse foi o jogo da estreia de Zubel Dias no comando do Fluminense. O argentino Germancano abriu o placar por Flu e se tornou o segundo maior artilheiro do Fluminense na história do Campeonato Brasileiro. E no finalzinho do jogo, Lima ainda marcou mais um pro Fluminense. E o placar foi esse aí, Fluminense 2, Botafogo 0. E às 18h30, em Bragança Paulista, Bragantino e Fluminense ficaram no 2-2. E teve a lei do ex. O menino da Vila, Lucas Barbosa, abriu o placar para o time de Bragança Paulista. O Santos foi buscar o empate com o Lautaro Dias, que fez seu primeiro gol com a camisa do Peixão. Ainda conseguiu a virada com Álvaro Barreal. Mas o Bragantino foi guerreiro, foi buscar o empate e conseguiu com o zagueirão Pedro Henrique, que fez seu primeiro gol na temporada. E o final foi esse aí, Bragantino 2, Santos também 2. E para fechar a noite, às 20h30, um jogaço na Neoquímica Arena. O Corinthians poderia abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas o Yuri Alberto foi fazer isso aí, uma cavadinha contra o goleiro Rossi. E o Timão, que até estava jogando melhor o primeiro tempo, poderia abrir o placar com esse pênalti do Yuri Alberto. Mas no comecinho do segundo tempo, o atacante se redimiu e abriu o placar para o Timão. Aí o jogo pegou fogo e apareceu ele, Arrascaeta, para empatar para o Flamengo. O Uruguai tem números absurdos nesse campeonato, já são 24 participações em gols em 22 jogos. E o Mengão foi para cima e conseguiu a virada com o Luiz Araújo. E temos que falar da grande partida de Carrascal, que deu 2 assistências para os 2 gols do Flamengo. E depois desses jogos de domingo, fica assim a tabela do Brasileirão.